Você sabia que o medo pode estar mascarado e presente na sua vida de diversas maneiras que você nunca imaginou? Pensa na sua vida e me diz: você já limitou as suas escolhas por causa do medo? Você sabe de onde realmente vem o medo? E afinal, é possível mudar isso? Entenda nesse vídeo como você pode vencer o medo e se tornar uma pessoa mais forte. Então fica comigo até o final que vou te falar de 5 soluções para você superar o medo. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. E hoje você vai descobrir tudo o que precisa sobre o medo e ainda vai aprender 5 soluções práticas para poder superar o medo. Vamos pensar numa coisa bem concreta para poder entender melhor como é que o medo funciona. O medo é como alguém que pega uma lanterna à noite, numa noite bem escura na floresta. E para onde a pessoa aponta o foco, aquilo se destaca, cresce. A atenção da pessoa fica voltada para aquilo que lhe chamou a atenção. Então, muitas vezes, isso tende a tomar uma outra proporção, muito maior. Mas afinal, sentir medo é normal? O medo é uma emoção que todo mundo sente em momentos apropriados e específicos. Então, ter medo é normal, e essa emoção vai fazer com que, nessas situações, a pessoa busque ter mais prudência e tenha muito mais ponderação. Então, o medo faz com que a pessoa se prepare mais para poder enfrentar aquilo que está por vir. Então, pega uma situação de uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego ou então uma prova. O medo vai fazer com que essa pessoa estude mais, treine mais, se prepare melhor, para que tudo dê certo conforme o esperado. Então, saiba de uma coisa. Ter medo é normal, mas superar o medo é saudável. Mas então, quando que o medo não é normal? O problema surge quando o medo foge ao controle. Quando ele causa ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, insônia, quando paralisa a vida, e aí então não está normal. Vai uma curiosidade. Nunca sentir medo pode significar um adoecimento. No cérebro, nós temos uma estrutura chamada amígdala. E Urbach-Wiett é o nome de uma doença onde a amígdala da pessoa está desligada. Vamos lembrar que a amígdala é uma das estruturas que fazem parte do sistema neural do medo. Aí a pessoa com Urbach-Wiett não sente medo em nenhuma situação, mesmo que a sua vida esteja literalmente sendo ameaçada. Você sabia que existem fatores internos e externos associados ao medo? Dentro dos fatores internos ligados ao medo, nós vamos entender o seguinte, que são aqueles da própria pessoa. Nós vamos encontrar, então, sentimentos de culpa que podem estar conscientes ou inconscientes e que a pessoa ainda não se libertou deles. Então, essa culpa pode despertar o medo de que algo ruim está para acontecer. E a pessoa, então, passa a ter medo, porque ela passa a esperar o pior. É que toda culpa pede uma punição. E aí carregar um sentimento de culpa é esperar que algo ruim aconteça. E dentro dos fatores externos ligados ao medo, são aqueles que vieram de fora, de outras pessoas e que foram incorporados através de situações que ficaram marcadas com algum tipo de registro traumático no psiquismo da pessoa. Então os fatores externos podem surgir de algumas possibilidades. Vamos lá. Então primeiro, a educação que a pessoa recebeu. Então pais e mães muito agressivos ou negligentes, que geraram traumas na criança, e isso daí refletiu ao longo da vida como medos e adversidades da vida. Essas são aquelas situações de agressões, de ameaças, de desrespeitos, de abusos que acontecem e que aconteceram na infância. Segundo, querer a obediência da criança através do medo. É quando o adulto diz assim, se você não me obedecer, eu vou te deixar para lá. Ou, criança que não obedece, o bicho-papão pega. Terceiro, entreter a criança de um modo inadequado. É quando adultos ou então educadores contam histórias para a criança de um jeito que vai atemorizá-la. Então, histórias de bruxas, de lobisomens, de homens do saco. Então, vamos lembrar que a criança ela lida com as informações de um modo muito concreto. Então, mesmo com o objetivo de entreter a criança, essas histórias elas podem deixar marcas que vão ficar no inconsciente da criança e que podem até ser levadas para a vida adulta. E existe o medo mascarado, não admitido,
que ele pode afetar a vida de uma pessoa, limitando o seu crescimento e as suas experiências. Então, muitas vezes a pessoa que tem medo, sem que ela saiba, muitas vezes, diante de uma proposta até interessante da vida, que poderia lhe trazer um crescimento ou benefícios, ela diz que tem preguiça. Ou então que ela não tem energia, ou então mesmo que não está afim. Mas no fundo, o que pode existir é o medo. E o medo, então, deixa a pessoa paralisada. Nessas situações, é claro, a autoestima ela fica lá embaixo. A pessoa ela se compara com os outros que estão muito bem e ela então se sente pior. E muitas vezes, então, ela se isola do convívio social, se limita nas suas possibilidades e pode então até buscar mecanismos de fuga da realidade, para que ela busque se anestesiar dessas situações difíceis. E aí então entram álcool, drogas, excessos de filmes, de games, qualquer coisa que a anestesie. E existem alguns medos que são mais comuns do que parecem. Então vamos lá. Medo de se relacionar. Muitas vezes a pessoa até fala racionalmente que ela quer um relacionamento. Mas o medo de sofrer faz com que essa pessoa fuja de relacionamentos, ou então que ela busque relacionamentos imperfeitos que não darão certo, para confirmarem as suas crenças sobre isso. Tem o medo de não agradar. Esse medo mostra muitas vezes um sentimento de inferioridade, onde a pessoa faz de tudo para ser legal, para poder agradar o outro. É alguém que é sempre muito solícito, muito gentil, mas que muitas vezes, quando está sozinho, se sente vazio por dentro. É porque muitas vezes ela estava representando um papel, e aí cada vez mais ela vai se distanciando de si mesma. Existe o medo de si mesmo. O pouco conhecimento que se tem de si mesmo, somados aos impulsos reprimidos no seu inconsciente, fazem com que a pessoa tenha muito medo de se conhecer. Esse é o medo do autoconhecimento. A pessoa ela pensa assim: se eu sem me conhecer, eu já sei que eu não sou lá grandes coisas, imagina se eu me conhecer mais e descobrir ainda que eu sou pior do que eu imaginava. Então esse é o lado sombra da pessoa, é o lado inconsciente, negado, reprimido, que a pessoa não admite, não aceita. E aí com isso, ela não se trabalha e ela não cresce emocionalmente. E existe o medo de dar certo. Nesse caso, a pessoa se auto-sabota. Existe por detrás aí um medo de responsabilidades aumentadas. E muitas vezes a pessoa prefere ficar vítima da situação, porque ela tem um ganho secundário com isso. Então, é um papel de comodismo, em que a pessoa prefere não se responsabilizar pela própria vida e também nem tampouco pelo seu crescimento. Então agora eu vou te falar como superar o medo. Mas antes de eu te falar, dá um like aí no vídeo se você está gostando, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então eu vou te dar 5 soluções para você então superar o seu medo. Mas vai um aviso aí. É importante saber que quando o medo ele é patológico, muito grave, quando ele gera sintomas orgânicos de desconforto, ansiedade, sudorese, insônia, taquicardia, é muito importante você buscar a ajuda de um psicólogo ou de um profissional médico. Então vamos lá. Primeiro, enfrente o seu medo. Enfrentar o medo é olhar para ele, é ter coragem de admitir, de conhecer, de enfrentar aquilo que está causando o medo. Então, ao enfrentar, é possível redimensionar ao tamanho real do seu medo. É que quando você foge do medo, o medo ele fica só no seu imaginário. E o imaginário ele faz com que você tenha uma dimensão totalmente diferente disso, muitas vezes fazendo com que esse medo se transforme num monstro gigante. Então, enfrente o medo, porque na medida que você enfrenta o medo, você se fortalece. E aquele que é o objeto do medo, ele tende a diminuir para uma proporção mais real. Segundo, exercite a coragem. Sim, é isso mesmo, a coragem. A coragem é exatamente para esses momentos onde aparecem o medo. Porque a coragem significa enfrentar a situação apesar do medo que se sente. Terceiro, trabalhe a sua autoestima. A autoestima é como um sistema imunológico do seu psiquismo. E um dos pilares da autoestima é o de se sentir capaz de lidar com as experiências da vida.
Então faça coisas que melhorem a nota que você se dá para si mesmo diante das experiências. A autoestima está muito ligada a isso. Então cuida da sua autoestima. Se você acha interessante, deixa um comentário aí que a gente vai fazer um vídeo só falando sobre autoestima, que pode ajudar bastante. Quarto, mantenha sua consciência tranquila. Não se permita carregar culpas. A consciência tranquila, ela faz com que você espere o melhor da vida. Então, para isso, faça a coisa certa para você se sentir merecedor do melhor. Seja solidário, experimente fazer atividades voluntárias. Isso pode ajudar muito. E a quinta, trabalhe o auto-amor. Auto-amor não é egoísmo, é bem diferente. Porque o auto-amor é uma proposta de crescimento, de desenvolvimento, de buscar o melhor para si. Com isso, você vai estar dizendo para o seu inconsciente o quanto que você tem cultivado aquilo que realmente te faz bem, e ele vai corresponder. Então, gostou? Nesse vídeo você conheceu um pouco mais sobre o medo, o que gera o medo e principalmente o que você pode fazer para superar esse medo. Então agora é hora da gente conversar. Me conta aqui, escreve aqui nos comentários, você já passou por alguma situação de medo? Você conseguiu superar essa situação? Se você conseguiu, escreve, coloca aqui o que você fez para superar esse medo, que de repente você pode estar ajudando a muita gente. Então, eu te vejo no próximo vídeo.